Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas judeu, ele é no interior, e a circuncisão, a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos, o suprassumo da revelação das Escrituras é compreendermos que em Cristo Jesus não há judeu, não há grego, não há escravo nem livre. É a unidade das duas casas de Israel. Wagner, que são as duas casas de Israel? A nação de Israel era composta por 12 tribos. Ela foi unificada por Davi. Davi conquistou a totalidade do território e entregou para Salomão, de mãos beijadas e em paz. Porém, por causa da infidelidade de Salomão, Deus dividiu a nação de Israel em duas partes. Uma parte foi dispersa por entre as nações pelos assírios, compostas por 10 tribos. Ela foi dispersa por entre as nações, recebeu carta de divórcio por Deus, e o que era chamado de povo não foi mais chamado de povo, e o que tinha misericórdia não foi mais alcançado misericórdia por um tempo. E a outra parte foi conservada sem mistura, mesmo sendo levado cativo pela Babilônia, mas eles retornaram unicamente por causa do leão da tribo de Judá, por causa de Jesus, da promessa de que ele viria dos lombos de Davi. Só por causa de Jesus. E em Cristo Jesus, os que estavam longe foram aproximados. Esses que estavam longe, as 10 tribos, se misturaram conosco, se misturaram com os gentios. E não são mais sangue puro. Será que a gente pode dizer assim? Não são mais sangue puro. Se misturaram com os gentios. E em Cristo Jesus, ele uniu os judeus de sangue e o resto do mundo. Só que é uma união espiritual. Espiritual. A questão toda é espírito, queridos. Necessário é nascer de novo. Então, ambos, tanto os judeus de sangue quanto o resto do mundo, temos acesso ao Pai por um só Espírito, que é Jesus Cristo. O Senhor, Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Por causa da presença de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, eu fiz um resumo, né, do mistério da divisão das 12 tribos e da reunificação. Né? Tiago, no capítulo 1, verso 1, ele chama a igreja de judeus e gentios como as 12 tribos dispersas por entre as nações. Muito importante compreender isso. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 2, eu vou ler novamente aqui, versos 28 e 29, que judeu não é o exteriormente mais, e nem circuncisão, o que é da carne, mas judeus, para Deus, hoje, é o que é no interior, nova criatura. E circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com muitos cristãos hoje, messiânicos, se é que eu posso dizer assim. São pessoas que são muito ligadas ao judaísmo e forçam demais a interpretação da palavra, puxando para o lado do judaísmo. Divide Israel de igreja. Para eles, para esses judaizantes, Israel tem um plano e a igreja tem outro. Né? Eles chamam a igreja de gentios. Só que a palavra diz que a igreja são gentios e judeus unidos em um só espírito. Isso é muito importante nós compreendermos, queridos, porque é um convite à apostasia nós judaizarmos demais a palavra. É exatamente o que acontecia na época da transição das alianças, né, da antiga para a nova aliança no sangue de Jesus. Os discípulos eram muito perseguidos, os apóstolos, a igreja primitiva era muito perturbada por causa dos ritos cerimoniais, das práticas rituais, que eram apenas um condutor até Cristo.
Então hoje em dia está crescendo demais o número de judeus que estão se convertendo a Cristo e estão querendo puxar, né, a igreja para as práticas judaizantes. Guarda das festas literais, né? Eu vejo esses judeus messiânicos, né, guardando as festas literais, literalmente, fazendo a Páscoa com ervas amargas, literalmente, guardando a festa dos tabernáculos, construindo um tabernáculo do lado da sua casa, enfim, valorizando aquilo que em Cristo Jesus é o cumprimento. Por isso que o apóstolo Paulo em Colossenses 2 nos deixou um alerta, né? Cuidado, ninguém vos julgue pelo que comer, beber, pelos dias de sábados, festas de lua nova, guarda de dias, meses, épocas, conectando com Gálatas também. Porque isso tudo são sombras dos bens vindouros, a realidade é Cristo. Então esse texto de Romanos 2, 28 e 29 é tremendo. Eu vou ler mais uma vez. Quem é o judeu hoje? O exterior? Não. Mas sim o interior. E a verdadeira circuncisão é na carne? Não, é no espírito. Então nós somos os judeus. Eu não preciso nascer de um sangue judaico, eu não preciso nascer em Israel para ser chamado de judeu. Quem nasce em Israel não é melhor do que nenhum outro que nasce em qualquer outra nação do mundo. Porque para Deus hoje, o judeu é o que é o do interior. Então, queridos, nós somos as 12 tribos espirituais. Se o judeu é interior e a circuncisão é do coração, então as 12 tribos foram novamente reunidas no corpo de Cristo, corpo espiritual. Eu vejo muitos judeus, muitos israelenses, né, que creem que as 12 tribos vão se reunir fisicamente antes da volta de Jesus. Querido, isso é um engano terrível. É um engano terrível. A promessa são 12 tribos espirituais. Nós somos as 12 tribos. Fomos enxertados na boa oliveira. Então nós somos as 12 tribos espirituais. Nós somos a verdadeira circuncisão, queridos. A circuncisão no coração, pelo Espírito. O verdadeiro sacrifício é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Nós somos a nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A nação é espiritual. O povo de Deus hoje é espiritual, queridos. A verdadeira circuncisão é no Espírito. As 12 tribos são espirituais. Nós somos o Israel de Deus, judeu no interior. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Por que eu estou gravando esse vídeo? Isso pode não afetar você, mas tem afetado muitos irmãos. Muitos irmãos estão, aos poucos, voltando para as práticas judaizantes e que em Cristo Jesus foram abolidas. Então, o verdadeiro sentido das festas não é a guarda das festas literais. Eu não preciso comer um cordeiro literal com ervas amargas para poder celebrar a Páscoa. Por quê? Porque eu celebro a morte do Senhor até que Ele venha. No meu coração, eu celebro a morte dele todos os dias, uma vez por ano. Andando em santidade, me purificando dos pecados, todos os dias lutando contra a carne. Festa dos pães ázimos, sem fermento. Eu fui ofertado como primícias para Deus. Eu sou a primícia, nós somos as primícias de Deus. Deus só nos aceita por causa do Filho. O único sacrifício que Deus aceitou foi Jesus. Por causa dele, ele em nós, é que Deus aceita nosso sacrifício. Porque nós estamos ligados nele, que é a videira. Sem ele nada podemos fazer. Então o Pai não aceita o nosso sacrifício, a não ser por intermédio de Jesus. Ninguém consegue adorar o Pai sem antes consultar o Filho. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho para o Pai. Então eu não preciso celebrar a festa das primícias literalmente com feixes de trigo, com isso, com aquilo, com pães fermentados. Nada disso, eu não preciso disso. Eu fui ofertado com primícias para Deus. Ele me aceita, porque o sangue de Jesus nos comprou. O dia de Pentecostes
Eu não preciso celebrar literalmente a festa dos Pentecostes. Eu já recebi o revestimento do Espírito. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não preciso celebrar uma festa literal de Pentecostes. O que mais? Tocar trombetas. Não preciso pegar um chofar e tocar literalmente para celebrar uma festa das trombetas. Eu vou celebrar essa festa se eu estiver vivo, se nós estivermos vivos e prontos para isso. Na última semana de Daniel, a festa das trombetas ainda vai acontecer. A segunda temporada das festas ainda vai acontecer. A primeira temporada eu citei agora para os irmãos. Já estamos vivendo a primeira temporada das festas, mas ainda estamos em preparação para a segunda temporada das festas, as últimas 3 festas do ciclo. Tocaremos trombetas na última semana de Daniel. E aí a penúltima festa do ciclo, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da nossa redenção, em que o Senhor vai glorificar o nosso corpo. Essa é a verdadeira festa do Yom Kippur, que está por vir ainda, não preciso celebrar agora. Vai vir. E a festa dos tabernáculos, eu não preciso construir um tabernáculo na minha casa, do lado da minha casa, para poder celebrar essa festa. A festa dos tabernáculos é o milênio. Jesus ainda vai voltar para nos conduzir a este reino. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com o judaísmo que está influenciando muitos cristãos. Por causa da bagunça que tem acontecido nas igrejas evangélicas, nós não podemos também abandonar tudo e ir para o judaísmo. Não, queridos. Não devemos jogar o bebê fora junto com a água suja. Há muita coisa errada no meio evangélico? Há. Mas nós devemos jogar somente a água suja, o bebê não. Então nem tudo que é praticado nas igrejas evangélicas está errado. Então, com essa desculpa de que tem muita coisa errada nas igrejas evangélicas, o judaísmo está indo para um outro extremo. Então temos que tomar muito cuidado, queridos, muito cuidado. Jesus falou para a mulher samaritana que vai chegar um dia em que nem adoraremos no monte em Samaria, capital do Reino do Norte, somos nós, os gentios que se misturaram conosco, e nem em Jerusalém. Mas o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, o Espírito de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo nós podemos adorar a Deus. Por causa de Jesus Cristo nós temos ousadia para acessar o Pai. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, queridos. É tudo no Espírito. Então o verdadeiro judeu não é o da carne, não é o exterior. O verdadeiro judeu é no interior. Então, se nós somos novas criaturas, nós somos judeus. Nós somos a nação santa espiritual. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo espiritual de Deus. Amém, queridos? Nós que adoramos ao Pai em espírito. Servimos a Deus no espírito. Amém, queridos? Então, é apenas uma pequena gravação para nós podermos refletir. Nós temos muito para falar acerca disso. Nós precisamos compreender o ambiente em que os apóstolos viviam na transição das alianças da antiga para a nova. Em que, porque existia templo ainda na época, então o apóstolo Paulo e os apóstolos, eles até, por exemplo, Paulo ele se fazia de judeu para poder ter acesso às festas, para poder pregar o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo fez votos nazireado para poder ter acesso aos judeus. O apóstolo Paulo chegou a até mesmo circuncidar seu filho na fé, Timóteo. Então, ali era uma época de transição das alianças. Mas depois que o templo foi destruído, as cartas foram fechadas, estabelecidas, a Bíblia completa, queridos, acabou, não tem mais essa. Então, tenho visto muitos judeus e muitos adeptos aos judeus que estão querendo nos puxar para as práticas judaizantes. Muito cuidado. Vou ler mais uma vez. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu é o que é no interior. Então, se nós somos novas criaturas, nós somos judeus. E circuncisão aqui é do coração, no espírito. Nós somos a verdadeira circuncisão. Então, meus amados, não se sintam inferiores a nenhum judeu, e nenhum judeu deve se sentir superior a nós. Por quê? O verdadeiro judeu para Deus hoje é aquele que nasceu de novo, recebeu a habitação do Espírito, que é o penhor da nossa herança eterna, e que obedece aos mandamentos do Senhor Jesus.
os 10 mandamentos. E o que são os 10 mandamentos? É o resumo de toda a prática de santidade. Nas cartas inteiras, todas as cartas nos instruem a andarmos no Espírito e não satisfazermos os desejos da carne. Então, não satisfazer os desejos da carne andando em Espírito é cumprir os 10 mandamentos. O resumo dos 10 mandamentos, isso é o que eu posso dizer assim, são as obras da carne não praticadas. O tempo todo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Judas, Tiago, o tempo todo João nos chamando para andarmos em santidade, amarmos uns aos outros, não se prostituir, não mentir, não roubar, não furtar e por aí vai. Então isso é a guarda dos 10 mandamentos e não determinados mandamentos que não têm poder para refrear os impulsos da nossa carne. Se você acha que eu vou vencer os desejos da minha carne guardando uma festa de forma literal? Claro que não. Então, a ênfase das cartas são os 10 mandamentos. E o resumo delas, dos 10 mandamentos, é andar em santidade. Amém, queridos? Apenas uma pequena reflexão. Então, cuidado. Para Deus, não há distinção de povos. Não há um plano para Israel e um plano para os gentios. Não. A igreja, o povo de Deus, a nação santa, é a união de judeus e gentios no Espírito. Tudo é no Espírito. O reino de Deus está dentro do nosso coração. Não está aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro do nosso coração. Vai chegar um dia em que esse reino vai se manifestar por toda esta terra. Satanás será preso e teremos um sábado de descanso. Esse é o nosso sábado. Sábados são sombras dos bens futuros. Foi isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2. E não para nós guardarmos semanalmente. Nós devemos santificar o sábado no nosso coração para que nós possamos, de fato, adentrar a nossa terra prometida, o reino milenar, o verdadeiro sábado que nos resta. Amém, queridos? Que Deus nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação para que nós possamos ser livres de sofismas. Cuidado, queridos. A igreja hoje é a união de judeus e resto do mundo em espírito que creem em Cristo Jesus. Deus não faz mais acepção de pessoas. Não há judeu, não há grego, escravo nem livre. Todos somos um em espírito. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade.